boa noite. Nessa segunda-feira, nosso segundo voo da ponte aérea, em meio a todas as crises de aeroportos, estamos aqui. Boa noite, Kerry Barbosa. Boa noite. Boa noite, Ellen Vivanco. Muito boa noite. E boa noite, Flávio Valiati. Boa noite, gente. Boa noite, gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que sempre rende, não uma live, mas uma enciclopédia de lives, que é processo seletivo. Eu vou começar comentando com vocês uma coisa que aconteceu comigo na semana passada, e aí eu queria o olhar de cada um de vocês, e eu vou começar um pouco mais no Flávio, que às 20 horas ele vai ter que sair, afinal ele está na Rússia, para assinar um contrato de departamentalização da Bruno Resolve. Então, nesse momento, ele está em Moscou. Boa noite, Flávio! Boa noite. Desculpa porque tem um delayzinho, tá, gente? Sem problemas. Daqui a pouco a gente fala com o Flávio direto de Moscou. E aí, eu vou começar trazendo aqui uma situação que aconteceu comigo na semana passada. Uma cliente minha, ela trouxe, até postei sobre isso, e é incrível como o alcance disso deu. E foi uma coisa... Tem postagens que são realmente despretensiosas e que geram um engajamento que você nem imagina, né? Ela me falou o seguinte: Bruno, o meu problema é passar da fase do RH. Eu não consigo passar da fase do RH, eu travo com o RH. E é engraçado que assim, a minha visão enquanto RH sempre foi que as pessoas têm medo do final, com o gestor. E não, eu descobri com essa minha publicação que as pessoas têm medo da fase do RH. Você tinha esse conhecimento, Flávio? Olha, não tinha esse conhecimento, sinceramente falando. Eu comecei a escutar também algo parecido com isso, de que as pessoas estavam tendo muita dificuldade realmente de passar pelo RH. Mas eu acredito que seja até por causa de despreparo mesmo de muitas pessoas, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, a juniorização do RH tem culpa nisso, e a falta do candidato também fazer o dever de casa dele tem muito a ver com isso. Então, escutei alguma coisa assim, não acreditei. Eu acho que a entrevista com o gestor é muito pior, mas tem acontecido sim, Bruno. Tem acontecido, infelizmente, tem acontecido mais do que a gente imagina. Isso me entristece muito, né, gente? Eu tenho 2 depoimentos aí pessoais, que foi um até que eu já dividi com vocês, acho que foi no Diário de um Desempregado, a questão lá do Excel, né? Que, então se você não tem Excel, você não pode ser coordenador do negócio. Eu falei, what the fuck, né? E o outro foi... Tem algum som aí que tá... Acho que é da rua, acho que é de Moscou. Então, a outra de Moscou. É direto de Moscou. E a outra situação que eu achei assim bem bizarra foi uma vez que eu fui chamado para um processo seletivo e assim tinha mais de 10 candidatos juntos e cada um para uma vaga. Então assim, todo mundo esperando junto e a recrutadora chamando um por um e tipo, esperem aí. Então eu acho que essas coisas, na verdade, é que fazem com que o candidato já fique bloqueado, travado. Pode ser isso, Ellen? Eu acredito muito de encontro com o que o Flávio, né, nos abordou, fez essa abordagem inicial. A preparação, ela é realmente fundamental para gerar segurança no candidato, né? Se você não faz o tema de casa, se você não desenvolveu as suas habilidades para ir bem na entrevista, automaticamente essa sensação de insegurança ela aumenta. O processo por si só de avaliação já deixa, né, a pessoa mais tensa e mais insegura pelo fato de estar sendo avaliada. E se a pessoa não tem essa segurança de estar bem preparado, de ter feito o tema de casa, de investir, entender melhor, né, quais são os seus diferenciais competitivos para ofertar na entrevista, isso com certeza vai aumentar o índice de reprovação e, na verdade, começa a gerar até certos bloqueios, né? Porque daí você reprova num, reprova no outro, e aí você vai internalizando aquela questão do não, e aí vai aumentando ainda mais esse bloqueio de passar pelo RH. Um ponto, Kerly, que eu acho que a gente vê corriqueiramente acontecendo, ele também trabalha com cliente, então ela sabe o que eu estou falando, é da falta de qualquer satisfação ao candidato, né? Eu sei que a gente não está aqui para ficar batendo em RH, nós também atuamos com RH, mas assim, isso é um ponto que eu acho que é corriqueiro, que todos falam, né? A falta de satisfação, não digo nem assim da aprovação, que eu acho que quando a gente se candidata a um processo, a gente pode passar ou não. Mas essa falta de transparência, isso assusta também, Kerly? Acho que absurdamente.
talvez esse seja o ponto que tenha feito que o RH perdesse a credibilidade na visão dos colaboradores, dos candidatos. Essa falta de feedback mostra que o profissional de RH ele não está engajado nem comprometido com quem vai entrar na empresa. E se eu não estou nem aí com o candidato, por que eu vou ser diferente com o colaborador, né? Pois é, essa noite mesmo eu não sei o que eu fiz, de verdade eu não sei o que eu fiz, que eu lancei, eu de coração não sei, deve ter sido algum obsessor, o Alexandre de A Viagem, eu não sei o que aconteceu. Mas, por alguma razão, o Indeed fechou a minha vaga e mandou e-mail de reprovação para todos os candidatos do processo que eu estou correndo de verdade. E aí, 7 horas da manhã, uma menina me mandou um WhatsApp, Bruno, eu vi que eu fui reprovada, mas eu agradeço, olha só que situação, gente, eu parei que foi reprovada. Aí eu parei, eu não tinha nem avaliado nada. Eu mandei para o gestor da vaga as percepções e estava esperando o retorno dele. Falei, gente, é improvável que ele tenha dado retorno para o candidato. Então, ainda mais 7 horas da manhã, descobri que o e-mail passou para todo mundo. E isso me incomodou tanto que eu entrei em contato com um por um dos candidatos para falar, foi um erro da ferramenta, eu ainda estou avaliando os currículos. Tudo bem, alguns eu tive que entrar em contato depois para dizer, ok, de fato você não foi aprovado, mas aquele e-mail foi um e-mail automático. Acho que, ok, foi um transtorno, mas eu acho que o transtorno maior é o meu nome, entendeu? De parecer que eu tô pouco me lixando pro candidato. E isso me assusta um pouco, gente, assim, Credibilidade, né, cara? Quando ofende a sua credibilidade, é uma coisa muito chata, e o RH está sofrendo com esse problema de credibilidade, né? Total. O Tadeu botou aí brincando que ele odeia o RH, mas muita gente tem essa visão real de que odeia o RH mesmo, em virtude desse tipo de demanda, entendeu? Em virtude dessa falta de retorno e tal. Outro dia, Kerly, eu até estava falando com uma cliente. Ela nem era cliente, para falar a verdade. Ela era uma menina que me chamou no LinkedIn, no inbox, e ela falou assim, Bruno, aquela pergunta que sempre fazem pra gente, tipo, não me deram prazo, já tem 2 semanas, posso entrar em contato? Eu falei, bom, se não deu prazo, dá uns 15 dias, 15 a 20 dias e entra em contato, tal, não sei o quê. Porque senão pode parecer que você está muito ansiosa. Ela falou assim, mas eu estou ansiosa. Eu falei, não, eu entendo, eu sei que você está ansiosa, mas tenta segurar, não sei o que. Ela, tudo bem, eu vou te ouvir porque você é um profissional de RH. Mas sabe o que fica parecendo? Que a gente tem que implorar por um prato de comida. Cara, me fez tão mal essa frase dela. Ela falou comigo de noite, eu dormi mal por causa disso. Não é para menos. Eu também sempre digo, espera um pouquinho, de preferência evita segunda-feira de manhã, sexta-feira à tarde, aquele jogo da empatia, né? Você entender que não é o melhor momento para se falar com alguém, mas o candidato tem direito de entrar em contato. Então, claro que tem que perguntar do processo. Até porque, pelo menos teoricamente, ambas as partes estão interessadas. O que a gente vive aí é uma lei de oferta e demanda. Nesse momento, a gente tem uma oferta absurda, né, de candidatos para poucas vagas, mas esse jogo vai virar em algum momento. E aí vai ser o profissional de RH que vai ter que praticamente implorar para que alguém aceite a vaga dele. Pode parecer utopia, bom demais para ser verdade, mas isso já aconteceu. Em 2008 a gente estava assim, desse jeito. Em outros países também, né? Pode voltar, né? Flávia, menos de 5 anos, não, quer dizer, 5 anos. Copa do Mundo 2014, quando estava todo o investimento aqui no Rio, até 2016, eu tinha uma dificuldade imensa de contratar aqui no Rio, vocês não estão entendendo, das pessoas ficarem no período de experiência e falar assim, consegui outro. Era uma coisa que, assim, isso mudou, o jogo virou totalmente no Rio de Janeiro. Então, assim, isso é muito cíclico. A Kerly tem toda a razão, isso é cíclico. Hoje está um problema complicado no país, daqui a pouco pode estar escolhendo vaga. Mas a gente não pode contar com isso, né? Mas assim, o Tadeu até colocou que é meio cruel usar a frase prato de comida. Mais ou menos, Tadeu, tem gente que realmente a gente está falando de prato de comida mesmo, sabia? Não, eu vou te dizer, tem gente que usa termos até muito piores do que o prato de comida, coisas que fazem você ficar com isso, de acabarem com o seu dia. As pessoas chegarem e falar algumas coisas. Então, o prato de comida foi até o mínimo que essa pessoa falou. Acabou comigo, Flávio. Aquele dia acabou comigo. Eu não consegui fazer mais nada naquele dia, porque eu me senti... Olha que eu não era o recrutador, não era nada, mas eu me senti o último filho da puta da terra, porque, assim, eu dando uma dica totalmente técnica pra ela falar assim, tá, cara, tudo bem, eu vou aceitar a tua dica, mas eu tenho que implorar por um prato de comida? E eu fiquei assim, nossa, aquilo, assim, acabou, aquilo me devastou. Me devastou. E olha que é difícil me devastar, mas aquilo ali foi difícil.
Porque eu não sei o que a pessoa está vivendo, gente. A gente não sabe o que a pessoa está A gente vivendo. não sabe, né, a dor que a outra pessoa está Exatamente. passando, né? Exatamente. É bem complicado. A gente não Venho, pode Ellen, com uma julgar nessa preocupação. situação, Desculpa, a né? gente sobrepôs, fala. Não, é importante a gente não julgar nessa situação, né? Porque a gente não sabe a dor ou a necessidade que a outra pessoa está passando. Outro dia, Ellen, um cliente veio olha, essa situação, gente, eu não tenho preparo para isso. O cliente chegou para mim e falou assim, não, vou fechar com você, não sei o quê, só vamos tentar fechar logo, porque quanto menos tempo demora, menos os meus filhos sofrem. Aí eu já fico, ai, caceta, não procura outra pessoa. Não procura não, que não tem condição. Porque... A gente... emocional, né? A gente fica numa situação realmente muito difícil, né? Quando as pessoas levam para o lado da família, o lado emocional, e aí você vê que o outro lado não tá se importando com isso, por causa justamente disso. A demanda, né, a oferta, na verdade, de candidatos está muito maior do que a demanda de vagas, e aí as pessoas ficam tripudiando, e tem gente que tripudia com isso. Eu vejo posts, tem gente que tem a coragem de escrever sobre isso, inclusive, entendeu? E é uma coisa que você, cara, não faz bem a ninguém, não faz bem a própria pessoa. Eu não consigo entender como é que as pessoas fazem isso. Eu acho que tem muitos pontos de processo seletivo para falar. Só complementando, Naftali colocou que... E sim, é Naftali, vou te chamar de Naftali para sempre, que eu gosto. Ela botou que quando o candidato liga ansioso, ele acaba sendo desclassificado da vaga pelo simples motivo de querer saber um feedback. Quando não liga, parece que não está muito interessado. Assim, eu vou falar tecnicamente, aí meus colegas me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que tem um meio termo da racionalidade no sentido de colocar, olha, Flávio, tudo bem? Eu fiz um processo com você há 15 dias. Como não tive um retorno, eu queria saber se ainda estou no processo, eu tenho interesse pela oportunidade. Ponto, sem ser invasivo. Concorda, Flávio? Concordo plenamente. Assim, eu sempre usei política de você manter perto a pessoa, né? As instituições às quais eu já trabalhei, eu sempre preguei que, puxa, você está com a oportunidade, passou uma semana, liga, manda um e-mail, ainda estamos andando com o processo, entendeu? Liga para quem você já ligou e manda e-mail para quem você já mandou e-mail. E Entendeu? descartar é tão fácil, gente. Basta você mandar um e-mail, pronto, a pessoa tem uma satisfação. Eu não sei, as pessoas entraram numa espiral negativa onde dizer não, cara, virou uma ciência. As pessoas estão com medo até de dizer não para as outras. Verdade. Entendeu? Olha, não dá. Olha, teu perfil, infelizmente, nesse momento é muito bom por causa disso. Mas achamos uma pessoa mais preparada com perfil assim. E nesse momento nós não precisaremos da sua mão de obra. Porém, vamos permanecer com o seu currículo aqui no nosso banco de dados. Pode pegar até e nunca mais entrar nesse currículo, tá entendendo? Mas pelo menos deu a satisfação e a pessoa vai partir para outra, vai mudar o mindset dela e vai falar, puxa, vou para outro lado, que esse aqui já foi. Mas não, as pessoas ficam fica arrastando, porque o preço pelas pessoas diminuiu demais. A gente deixou de tratar recursos humanos com seres humanos. As pessoas estão tão bitoladas com a tecnologia que estão confundindo as pessoas com máquinas. Que hoje você usa seu celular, amanhã você troca ele e está tudo certo. Não é assim que a coisa funciona. Somos seres humanos, cara. Sim. Eu acho que, assim, negar é a coisa mais fácil do mundo, gente. Assim, não estou falando de dar de feedback no detalhe legal. Oi, Kerly, você não foi aprovada porque você falou no tom tal. Não é isso. Até porque eu acho que, realmente, esse grau de detalhamento talvez não caiba, tá? A Kerly não é minha funcionária. Ela pode chegar e falar assim, então vai para... né? E aí, enfim, eu também não preciso ouvir isso. Mas eu acho que negar uma negativa padrão, como você bem falou, no momento a gente achou alguém mais no perfil, né? Eu acho que por aí. Eu acho, Bruno, isso que você falou, uma coisa que jamais vai justificar, mas talvez explique, pode ser que muitas pessoas não estão preparadas para quando o candidato pede um feedback mais detalhado. Porque nesse momento, raramente o profissional de RH tem condições de falar, olha, esse ponto você precisa melhorar. Tem a questão do tempo e a questão também de saber falar. Porque muitas vezes nem os gestores sabem dar um feedback corretivo. O RH, então, está anos-luz de tudo isso. Concordo. E o espelho do setor é exatamente a liderança. Se a liderança não consegue ser claro com a própria equipe, ele não vai conseguir ser claro da porta para fora, de forma nenhuma. A Kelly está coberta de razão.
Concordo totalmente. Eu acho que a gente perde muito com isso, mas ao mesmo tempo, Ellen, eu acho que a empresa também não pode se comprometer com algumas coisas. Por exemplo, não aprovei um candidato por antecedentes criminais, porque tem empresa que é rígida com isso, tá? Não estou entrando no mérito de certo ou errado, estou entrando em política de empresa, tá? Se a gente for discutir isso aqui, ferrou, vai ser uma live só sobre isso. A empresa não aprovou o candidato porque ele tem antecedentes criminais. Eu não posso falar isso para o candidato, a verdade é essa, então eu vou falar uma resposta padrão. Tem uma forma melhor de colocar isso, Ellen, para o candidato? Eu acho que, assim, até a questão de proteção mesmo, né, com relação à empresa, ela não entra nos detalhes da questão, até porque aí vai existir a interpretação do candidato, né, daquilo, entre aquilo que o feedback da pessoa, do recrutador, e a mensagem que o candidato está ouvindo. Até mesmo porque eu acho que é um momento bastante delicado, né, que a pessoa está com as emoções à flor da pele. Então, assim, o quanto mais sucinto acaba sendo uma forma de proteger a empresa de eventuais interpretações que o candidato possa fazer desse, né, desse feedback. Porém, eu acredito que, assim, mesmo que de uma forma padrão, ele precisa ser dado. Então, assim, pelo menos para a pessoa ter a consciência de que, acho que é deixar a pessoa no limbo, naquela incerteza se sim ou se não, é que é o ponto mais crucial de todos, né? Porque quando a pessoa, ela realmente, ela se dedicou, ela fez a parte dela, ela consegue identificar aonde que ela errou e aonde que ela foi bem numa entrevista. Então, assim, ela pode se dar o auto-feedback, né, de onde ela pode ter falhado naquele processo. Então, cabe também ao candidato investir nesse sentido de ir mais a fundo nas suas competências para que depois, mesmo que ele tenha essa negativa, ele possa ter uma razão mais clara de entendimento por que ele não foi aprovado. E com relação à empresa, eu acho que sim, pelo menos um retorno padrão deveria ser dado em 100% dos casos, né? Você foi aprovado, você não foi aprovado. E, enfim, agradecemos sua participação, ponto, né? Assim, você continua no nosso banco de dados, isso. não, sim, né? Então, esse tipo de resposta deveria ser em 100% dos casos. Cara, a Kerly é a melhor do chat, cara. Kerly é a melhor do chat. Ela é a melhor do chat mesmo, não tem jeito. Eu não consigo. Ela manda no chat, aí eu vou lendo aqui, eu fico tentando não rir. Eu acho o seguinte, Kerly, por exemplo, se eu te chamar para uma festa na minha casa, mesmo que você não queira ir, eu acho que você vai falar, pô, Bruno, não vou, vai inventar uma desculpa, né? Por quê? Porque eu me dei o trabalho de te chamar e eu me dei o trabalho de entrar em contato com você. Se eu me dei o trabalho de entrar em contato com você, pedir para você vir até a minha empresa para fazer uma entrevista, e você se deslocou, e você, enfim, me esperou, eu acho que a educação é eu te dar um retorno. Educação. O bom tom. Manda eu te dar um retorno. Nem que seja para falar assim, pô, nesse momento não. Né? Assim. É o que a gente traz desde sempre, né? O que a gente aprende em casa, é como a gente se relaciona. É muito mais do que ser RH ou não ser RH, é como você trata o outro ser humano. Sim. É a questão básica da educação, né, cara? É o princípio básico da educação. As pessoas estão esquecendo uma série de coisas, cara. Estão esquecendo a educação, boas maneiras, o trato fino com as pessoas, você ser cordial, uma série de coisas que, infelizmente, as pessoas estão esquecendo mesmo, cara. Aconteceu comigo isso. Eu participei de um processo há uns anos atrás e foi uma empresa de recrutamento e seleção muito grande. E eu fiquei passando no processo, porque para o meu tipo de função, às vezes esses processos se arrastam por 6 meses. E eu já estava 4 meses já no processo, aí já tinham passado 2 meses sem qualquer tipo de resposta. E aí veio uma outra empresa, conversou comigo direto da empresa, o cara falou, olha, vem para cá, foi quando eu fui para o Kuwait. Cara, 1 mês depois, a minha esposa me ligou, quando ela estava para viajar para o Kuwait comigo, ela falou comigo, sabe quem ligou? Aquele cara da agência. Eu falei, o que ele queria? Ele ficou chateado porque você não falou que foi embora. Ué? Eu falei, poxa, mas você levou 6, vamos lá, 4 com mais 2, 6 mais 1, 7. 7 meses para ele falar comigo que o processo ia andar. Ué, ele não falou nem 1 mês comigo, cara. Nem um mês muita presunção, comigo. Então, né? É muita presunção. Porque nós somos a empresa XYZ, é que eu me refuto a falar o nome. Mas, assim, o cara ficou chateado comigo. Ele saiu da empresa, depois ele me ligou, né? Eu falei, passa meu telefone para ele.
Aí ele me ligou e falou, poxa, cara, você me deixou na mão no processo. Eu falei, poxa, cara, você me deixou 7 meses no vento. Eu tô te esperando por 7 meses. Você não fala comigo. Você quer que eu faça o quê com você? Desempregado esse tempo todo, tipo, você tem que Tá estar entendendo? pelo amor de Deus. Então, assim, se acontece com qualquer nível de função, tá, gente? Com qualquer pessoa, com qualquer nível de função, e é uma coisa muito triste que tem acontecido, entendeu? Tenho esperança. Eu tenho esperança de que essa coisa vá mudar, entendeu? Mas só vai mudar quando o jogo se inverter. Eu acho que quando o jogo reinverter, eles vão entender como a coisa funciona. Porque tem muita gente que, olha, eu estou saindo, olha, e como eu já entrei numa consultoria, e aí eu falei com a pessoa, olha, eu estou indo embora, tá? Aceitei uma proposta assim, 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 quero agradecer vocês por terem colocado no processo, tal, mas Flávio, poxa, não tem como conversar? Falei, não, porque a proposta é muito boa, estava naquele pleno emprego, falei, vou trocar, e troquei, entendeu? Mas eu tive o respeito de ligar e falar, olha, eu sei que vocês têm um contrato com a empresa de 1 ano, vocês têm que recolocar outra pessoa e tal, e em respeito a você, estou te ligando para falar que eu estou saindo da empresa, estou indo para outra. Eu acho que tudo depende de como é conduzido, mas 6 meses, gente, desculpa, não vejo muito sentido nem nessa crítica. Honestamente, não vejo sentido nem nessa crítica. E sim, eu acho que quanto mais alto é mais difícil, Flávio. Eu acho que cargos operacionais, as pessoas estão conseguindo se recolocar mesmo com alguma dificuldade, mas não estão ficando esse tempo que a pessoa com cargo mais alto está ficando, tá? E por favor, não é sem deboche, né? Tipo, quantas curtidas esse ícone merece, não tem nenhum sofrimento aqui. Mas a gente sabe que tem diferença. Para você ter uma vaga de R$ 1.500 é diferente de uma vaga mais estratégica. Exatamente. Tá ruim para o Flávio Valiati, meu amor, tá ruim para todo mundo. Por isso que já escutei isso várias vezes, cara. Eu já escutei isso várias vezes. Contratem Flávio Valiati. A hora que ele contratarem Flávio Valiati, ele contrata todo mundo. Pronto, a empresa está resolvida. Não tenha nem dúvida, porque só essa nata que está aqui na live hoje já montaria uma big de uma empresa. Olha, eu trabalho direitinho, vai por mim. Assim, Não, eu creio. E ainda faço PJ se você quiser. Outro ponto agora, hein, gente? Recentemente, 3 clientes meus, não sei se Kelly e Ellen têm essa mesma percepção, passam no processo e no final descobrem que é PJ. É uma tendência, né, meninas? Olha, foi um dos motivos que me desanimou da área de recrutamento e seleção, porque eu ficava constrangida de oferecer essas vagas. Sabe, a pessoa olha pra você com aquela cara de ué, e eu fazia uma cara de ué ao quadrado, gente, porque como que você explica pra alguém? Então, é contra a lei, assim, mas você sabe, né? Uma nova tendência de mercado, agora não tem como. Vamos burlar toda a legislação, você abre mão de todos os direitos trabalhistas e continua sendo meu empregado. O problema é que agora legalizou, né? Com essas novidades aí trabalhistas, isso é um regime cada vez mais comum, as empresas vêm aí atacando nisso, e eu acho que eu inclusive me senti um pouco discriminado, porque eu ia te oferecer um PJ no Bruno Resolve, que a gente acabou de saber aqui ao vivo que não vai rolar. Não vai rolar. Ele é PJ, tem 16 anos. Gente, 16 anos sem férias, Tadeu? Porque assim, como é que é férias para PJ, gente? Bate um papo, né? Negocia e fica sem receber. Entendi. Já foi PJ, Ellen? Não. Eu já fui PJ. Não, só como na minha consultoria, né? Também é hoje. Como é que é PJ, Flávio, para direito trabalhista? Olha, você tem que se cercar de uma série de coisas, tá? A primeira delas é que no início, no ato da contratação, você negocia todas as cláusulas com a pessoa, tá? Então, por exemplo, a questão das férias, você já calcula e vai muito de quem faz os contratos, tá? E de quem aceita isso. Você já calcula esses contratos de acordo com que naquele mês onde você vai tirar férias, você não receba. Então, você dilui esse salário nos outros 11 meses. Tá entendendo? Outra coisa que as pessoas precisam se então não tem 13º, né? Dilui nos 11 meses. 13º também? Também, você dilui tudo.
Entendi. Entendeu? Assim, eu já trabalhei várias vezes como contrato PJ, e eu vou te dizer, fora do país, o contrato, o que a gente chama de PJ aqui, já acontece muito fora do país, entendeu? Então, quando eu voltei para o país, eu voltei com uma outra cabeça, que a cabeça que as pessoas tinham era as dúvidas. Poxa, como é que eu vou tirar minhas férias e meu vale transporte? Eu não tinha vale transporte, por exemplo, né? Já há muitos anos não tenho vale transporte. Mas, assim, auxílio alimentação, Eu queria ver você em pé no ônibus, Flávio. Oi? Eu queria ver você em pé no ônibus. Olha, eu não sei nem o que pegar, cara. Vou ser muito sincero. Queria ver o Flávio naquele Eu não sei pegar das ônibus. Caturas. Não sei pegar mais ônibus, não, cara. Uma vez falaram pra mim. Eu pego mais ônibus na vida, gente. Não sei pegar, não. Eu não sei pegar ônibus, cara. Então, assim, você dilui tudo isso num contrato e você não tem e-mail, por exemplo. Entendeu? Você não tem que ter e-mail para você não caracterizar o vínculo. Uma série de coisas que você vai se precavendo, né? Entendi. Flávio Milionário, hashtag Flávio Milionário. Cara, eu acho que, assim, honestamente, eu acho que é uma tendência, viu? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que a gente está demorando muito a entrar nessa tendência, inclusive. Eu acho que agora acelerou um pouco, Flávio. Acho que tudo depende também de como a gente vai viver isso, porque da forma que tem sido, a cobrança é como empregado que cumpre horário. Então, peraí, eu vou ser PJ, tudo bem, mas me deixa ter meu horário flexível, vamos trabalhar com base em resultado. Exato. Tudo que é, como eu falei, as pessoas precisam combinar antes. Olha, não tem horário, eu não bato ponto, tem uma série de coisas que efetivamente esse funcionário ele não vai mais fazer. Ele não tem que ser chamado nem de funcionário. Começa por aí, começa no conceito. Né? Prestador de serviço. Ó, Fátima entrando. Fátima's iPhone. A gente acha tão fino a pessoa botar Fátima's iPhone. Um dia eu vou ter um desse. O dia que eu tiver a condição de Fátima e Flávio Valiati, o Brasil é o que eu quero. Então, na verdade, o que acontece? Eu acho que é uma tendência, sim, que está acelerada nesse momento. Talvez enfim, novo governo, tudo que está acontecendo esse ano. Eu estou vendo assim, eu não vi isso ano passado como eu estou vendo em 2019, do volume de contratações PJ. Flávio, eu vou te liberar, porque você tem que ter seus compromissos aí, né? Suas considerações. Tá sem áudio, amigo. Gente, desculpe. Gente, vamos avaliar efetivamente as questões das contratações, vamos avaliar e olhar os dois lados, vamos também, tem gente, isso vai atingir todas as pessoas, vai atingir as empresas de recrutamento e seleção, como também está atingindo as pessoas que precisam de uma recolocação no mercado de trabalho. Bom senso. Eu acho que está faltando muito bom senso para as pessoas tomarem decisões na hora de darem resposta, na hora delas tomarem decisão sobre como dar o feedback ou não. Então, está faltando muita coisa que é básica no relacionamento humano e a gente está deixando de fazer. Então, fica esse... Eu queria muito continuar, porque esse assunto eu estava muito animado, mas eu recebi uma notícia aqui lá da universidade que eu vou ter que apresentar um projeto para eles. Universidade de Moscou? Não, é aqui no Rio de Janeiro mesmo. Gente, eu acreditei o tempo todo. Não, esse aí eu tô fechando virtualmente. Não, entendi. Entendeu? Flávio, semana que vem então, a gente vai com você. E vamos fazer mais lives sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que não tem fim. Semana que vem a gente está com novos 4, e na semana que vem a gente vai estar falando sobre feedback, demissão e colocação. Então, é um outro assunto poderoso. Boa noite, Flávio. Obrigada pela participação. Boa noite, Flávio. Boa noite. Gente, a gente é muito idiota, né? Mas eu gosto. Tchau. Tchau. Antes de eu passar para as meninas, o Tadeu Ih, caramba, bloqueei. O Tadeu se ofereceu para dar um breve relato. Então, abre aí teu microfone, Tadeu. Como é que é a vida de PJ? 16 anos, né? Vamos ver como é que é essa história. Conta pra gente. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Desculpa invadir aí de novo, mas isso aí foi muito difícil. 16 anos atrás, eu trabalhava na Embratel e recebi um convite para ir para a consultoria, e lá eu descobri, exatamente como vocês falaram, no meio da reunião, já praticamente assinando tudo, eu descobri que seria como PJ. E aí você fica meio sem pai nem mãe ali, tentando entender,
pô, como que isso aí funciona? Quer dizer, 16 anos atrás era uma coisa que era quase imoral de você sugerir isso, era por baixo dos panos. Assim, Sim. falava assim, sua contratação é PJ. Aí você falava o quê? Não, PJ. Aí, e por aí ia nesse esquema. Eu topei férias, eu só tenho quando eu trocava de projeto ou em demissão, né? Eu estou de férias há 30 meses, deve ser porque eu acumulei milhas de férias enquanto eu trabalhava, aí depois você troca, entendeu? Tipo, programa de milhagem. Então, eu tive períodos entre, eu pegava os feriados e aproveitava, combinava com o cliente e viajava nesses períodos, para que eu não ficasse sem emitir uma nota, como o Flávio falou, e ter o que receber naqueles períodos. Então, eu acho assim, não é bom nem ruim, desde que seja combinado e seja ali na entrada. O meu foi mais ou menos. Eu tenho mais a agradecer do que a reclamar daquele PJ. Mas eu fiquei 9 anos nessa mesma empresa. No meu primeiro contrato de PJ, eu fiquei 9 anos, e só depois de 4 anos que eu chutei o balde e parei de ter a minha mesa, de cumprir horário. Eu passei a trabalhar de onde quer que eu estivesse. E isso eu falei para o dono da empresa. Eu falei, você está me dando uma caderneta de poupança. Crachá, mesa e computador e e-mail da empresa e cartão de visita é uma caderneta de poupança. Um dia eu vou me irritar e vou cobrar isso de você. Mas eu não cobrei porque o cara me deu uma oportunidade, eu ainda acredito em quem estende a mão para mim, mesmo que ele seja um mau caráter. Então, é uma questão de você aprender. Eu tive que reaprender. Eu aprendi a não depender do governo de fundo de garantia. O que mais que eu tive que aprender? Assim, aprendi a juntar meu dinheiro, a fazer meu bolinho de dinheiro. E eu posso dizer o seguinte, foi como PJ que a minha vida deslanchou. O que eu tenho hoje, eu consegui graças a essa, como é que eu posso dizer, essa dificuldade que o PJ te traz. Assim, o PJ te tira a muleta do fundo de garantia, do seguro-desemprego. É feio falar isso, né? Mas a gente se ampara nesse tipo de proteção do governo. Não estou dizendo que o PJ é a melhor coisa do mundo, não. Pelo contrário. Eu gostaria que tudo fosse direitinho. Mas eu tive que aprender a caminhar por mim. E na pior das hipóteses, isso foi bom para mim, como pessoa, como ser humano. Assim, eu fui obrigado a me organizar. E eu digo o seguinte, se eu consigo, todo mundo consegue. Porque, porra, minha cabeça não funciona direito. Eu acho que como todo regime, tem seus prós e contras, mas eu acho que é bem delicado, né, meninas? Eu acho que... Obrigado aí, Tadeu. Eu acho que tudo bem, tá todo mundo ferrado, vai aceitar o PJ, vai aceitar o MEI, vai aceitar o que for. Mas eu acho que, da mesma forma que a gente vê que tem muita empresa se valendo do mau momento econômico para poder pagar menos, eu acho que isso também é de uma certa forma, uma oportunidade para isso. Kerly abriu o microfone primeiro, então vamos lá, Kerly, o que você acha? Não, eu só tava fazendo um teste se ia fazer barulho se eu abrisse. Tá então tá. Não, mas é porque só aparece. É porque eu fico Não, o que acontece? de olho nos ícones todos aqui. Sabe, eu sempre trabalhei como CLT, mas eu pegava aquelas vagas que ninguém queria. Então, assim, nunca tive muitos benefícios. E assim como o Tadeu, eu aprendi a não depender do governo. Eu acho que... Ai, gente, eu vou falar a palavra mindset porque eu desaprendi como falo isso em português. Mas a gente precisa trabalhar esse mindset para não depender do governo. E eu acho muito curioso, porque desde pequena eu lembro dos meus professores falando: o INSS vai acabar, a gente não vai ter aposentadoria, não dá para contar com isso. Então hoje eu estou um pouco assustada com a surpresa das pessoas, porque eu ouvi isso a vida inteira. Aquela pirâmide, eu cansei de ver professor desenhando, e professor de escola pública. Então, assim, eu entendo que se as coisas fossem diferentes, se a gente não vivesse com tanta corrupção, não seria necessário. Mas eu não consigo entender por que as pessoas estão surpresas. A gente se acomodou de uma forma estranha. Concordo com você, Kerly, mas ao mesmo tempo, foi o que você falou, se não tivesse tanta corrupção, talvez não fosse necessário. Então, é complicado entrar nesse mérito. Acho que a gente precisa sim aprender a não precisar do governo e ao mesmo tempo reivindicar os nossos direitos. Porque a gente está reclamando, mas a gente não está contando com aquilo. O problema é quando você conta muito com aquilo e se escora numa segurança que não existe.
É porque, assim, o INSS, eu acho que a gente está até fugindo um pouco do tema, mas só para a gente concluir. O INSS é um seguro. Então, assim, ele tem cláusulas, né? Você sabe que você paga por tanto tempo e que você tem aí enfim, o prêmio ao final disso. Só que as pessoas tiveram o mau gosto de viverem mais, né? Como é que não combinaram isso com o governo? E, assim, na verdade, é uma relação complicada, porque a gente não vê o pessoal, os parlamentares abrindo mão, enfim, melhor a gente não entrar nesse mérito. Mas assim, focando na questão de depender do governo, acho que Sim. A gente precisa não esperar. A gente tem que reclamar o nosso direito, mas sem esperar nada, porque tudo que é relacionado a benefício, a gente pode se frustrar. Mas aí que tá, não era para ser um benefício, é algo que foi pago ao longo dos anos. Enfim, é realmente uma discussão muito complexa, né? Eu acho que a gente vai acabar fugindo aqui do propósito, mas eu acho que hoje o mercado está se aproveitando desse momento, né, Ellen? Na verdade, a Marise até comentou aqui no chat, e era o que eu ia falar, né? É uma questão cultural. Nós fomos criados dentro de uma cultura onde você foi impulsionado a estudar, a formar na faculdade, a escolher uma carreira e seguir essa profissão, né? Então, culturalmente, a gente vem desde a nossa base, desde pelo menos a realidade da maioria das pessoas, né? O exemplo da Kerly é uma situação muito particular dela, né? Mas num contexto geral, a gente vem dessa educação cultural, onde nós somos formados para ficar dentro de uma empresa, criar uma carreira e muitas vezes, há um tempo atrás, até nos aposentarmos naquela empresa, né? Então, era o ciclo normal das coisas. De um tempo para cá, e nas mudanças de gerações também, isso foi mudando. Só que nem todo mundo acompanhou esse processo de mudança, né? E agora, ainda mais falando de indústria 4.0, a questão de contratação de pessoa PJ, ela está cada vez mais aflorada e eu acredito, pela tendência de mercado que eu tenho visto, que realmente isso fique cada vez mais presente na nossa realidade. Então, aí vai de novo de nós trabalharmos as nossas competências e as nossas habilidades para o cenário da mudança e entendermos, né, o que a gente precisa desenvolver para estar apto para conviver nesse processo sem sofrimentos. Sim. Eu vou chipar Kerly Ellen. Kerlen. Sou esse do Instagram. Pensando num fluxograma aí de processo seletivo, a gente começa o processo seletivo sempre com a triagem de currículo, né? Seja ela uma triagem automática, que eu acho que ela é a mais perigosa, no sentido de que se as palavras não estiverem exatamente aderentes, tiver palavra-chave, aquele currículo nem segue adiante. Então, assim, eu acho que o currículo ele é aí um grande defensor. E eu morro dizendo que o currículo ele tem que ser um documento que vai de fato te representar. Não adianta você botar um currículo cheio de informações e não render uma entrevista, ou vice-versa. Dentro de um processo seletivo, uma vez que você já esteja na entrevista, o que vocês entendem que seja de fato importante levar para o recrutador? Eu vou dar uma dica aqui do que eu acho, aí vocês complementem com as de vocês. Eu acho que entrevista não é leitura de currículo, eu bato nessa tecla o tempo todo. Até porque, se fosse, você não precisava falar, né? O currículo já estava ali, você entregue, ponto, né? Não tem essa necessidade. Eu acredito que o diferencial num processo seletivo é você saber contar a tua história, né? De uma maneira que ela faça sentido para aquela posição que está sendo trabalhada. Obviamente que com verdade, né? Você não vai inventar coisas para... até porque depois, na hora que você for assumir a posição, você vai, de fato, precisar ter essas habilidades. Mas você saber linkar como as tuas habilidades pessoais vão ser úteis e vão fazer a diferença naquela posição que você está concorrendo, é exatamente aí o momento que dá o match, né? Que acontece o casamento entre o recrutador e a pessoa que está sendo selecionada. Porque o que as pessoas querem? Elas querem uma pessoa num perfil o mais próximo daquilo que elas entendem que é o ideal para aquela vaga. E se você consegue contar a tua história da forma com que faça sentido para esse perfil que está sendo buscado, é aí que você vai conseguir, né, se diferenciar dos outros candidatos. Olha que interessante que o Tadeu está colocando, gente. Outro ponto que pode atrapalhar é que PJ normalmente é associado a projetos. E isso torna o currículo dele um queijo suíço.
Ele tem certeza que errou ao contar a história dele, demonstrando melhor os buracos entre os projetos. Tadeu, eu acho que depende muito da área de atuação. Eu acho que isso já foi uma coisa mais careta, mais fechada. Por exemplo, eu estou atendendo um cliente que trabalha com projetos e eu estou deixando claro no currículo dele que são projetos. Eu acho que vai muito do que... o currículo ele tem que estar muito bem direcionado. Eu acho que o grande mal é a gente achar que o currículo de Maria é o mesmo currículo de João, que só basta mudar as palavras, né, Kerly? O currículo tem que ser uma coisa interessante, tem que ser uma leitura dinâmica. Outro dia eu botei que textão é um saco no currículo. Gente, textão é um saco na vida. A não ser que você queira ler um textão, senão não é um saco na vida. Então, assim, currículo tem que ser sucinto, objetivo, tem que ser interessante. A palavra é essa, estou errado? Tá certíssimo. Até, assim, o currículo ele precisa, no meu ponto de vista, ser muito objetivo. Porque ali você vai mostrar o que você já entregou em termos de resultado, o que você já estudou. Eu vou ter, assim, um panorama sobre você. E na entrevista a gente toma um café e você me conta quem você é. Quem você é que não está no currículo. Exato. O ponto que eu brigo, sempre brigo no sentido de... Não, mas às vezes eu brigo mesmo. Hoje teve um cliente que virou para mim e falou assim, pô, você machuca a gente na hora da simulação de entrevista. Eu falei, vocês me pagam para isso. Mas é um momento de tirar... É um momento de realmente de incomodar, de cutucar. Por quê? É muito fácil ser bonzinho, gente. É muito fácil ser legal. O recrutador vai ser legal com você. Ele não vai chegar para você e vai te criticar. Ele vai simplesmente te reprovar. Então é muito mais fácil eu ser mal com você na ponta do que você chegar ali e não fazer um bom processo. E um ponto que eu sempre falo, que as pessoas... Eu recebo muito essa... Eu não vou dizer crítica, mas eu recebo muito esse apontamento, que é assim, Bruno, minhas qualificações não estão no currículo. Eu vou ver o que são qualificações. É um conjunto de adjetivos. Ellen, adianta você colocar no seu currículo, sou comprometida? Na verdade, a gente tem que partir do princípio que no currículo você tem que ter os seus diferenciais, né? Então, assim, o que é padrão, se você não for comprometido, nem esteja ali naquela entrevista, né? Uma pessoa sem comprometimento, ela não tem por que tá se vendendo num processo seletivo. Então, a gente já parte de um princípio que isso não é um diferencial, é critério básico, né? Então, assim... Que bom que você é pontual. Exatamente, não esperava nada além disso, né? Exatamente. Esse é o diferencial. Pontualidade? Oi? É tão difícil assim pra você ser pontual? Mas é um diferencial? Então a gente precisa realmente entender o que é aquilo. Eu sempre costumo brincar e instigar as pessoas a pensarem que o teu diferencial é aquilo onde você brilha. Onde é aquela competência onde você realmente manda muito bem. O que você brilha? Como se você tem que encontrar aquelas coisas que você faz muito bem, que você, olha, dificilmente vai encontrar outra pessoa que faça tão bem quanto você. Então, é essa analogia que você tem que fazer para entender quais são os seus diferenciais. E aí, com certeza, após você descobrir, né, esses diferenciais, vai ficar muito fácil de você tê-los no teu currículo e aí depois saber contar, né, como que você aplica, você dá exemplos, evidenciar que realmente aquilo é o seu diferencial. Pois é. Boa noite, Érica. A Érica entrou aqui. Boa noite, Érica. Obrigado aí por participar com a gente. Eu acho, Kerly, assim, uma coisa que eu até falei isso hoje. Cara, você não vai botar no teu currículo competências, boa digitação, que bom que você tem boa digitação, né? Já vai botar curso de datilografia, boa digitação, e você vai botar assim, dificuldade de lidar com pessoas. Você vai botar o que você tem de bom. Então, assim, a entrevista é o seguinte, beleza, no currículo todo mundo é perfeito, gente, ninguém bota defeito no currículo. Então, na entrevista é o momento de desmascarar no melhor dos sentidos, tá? Mas de chegar e falar assim, tá bom, Kerly, qual foi o feedback ruim que você recebeu, que você falou assim, não, aqui eu tenho que mudar. Ellen, como é que você lida com o seu erro? Né? E aí a pessoa fica assim, não, mas é porque eu evito errar. Não, eu não estou perguntando se você evita errar. Você errou. Como é que você lida com o seu erro? E, desculpa, a gente erra. A gente erra. E quanto mais... E eu vou te dizer um negócio assim, recrutador é uma raça. Quando ele percebe uma fragilidade, que uma pergunta te incomodou, aquela pergunta vai ser feita 48 vezes, até você perder o teu estribeiro naquele processo. Olha, eu não sei vocês, mas eu na posição de recrutadora, de entrevistadora, me encanta se uma pessoa olhar para mim e falar, olha, eu vou te falar que quando eu erro, meu primeiro impulso é ficar com muita raiva, porque para mim
eu não me conformo. Só que aí eu ressignifico e eu penso, peraí, todo mundo erra e o que eu posso aprender com esse erro? Se alguém me dá uma resposta dessa, eu já quero contratar, porque ali eu vi verdade. Agora, se a pessoa começa com um papo, bom, não sabe, ou que não lembra de erro, ou que nunca erra, qualquer coisa que me soe clichê, obrigada. Eu não tenho muita paciência para ser aquela recrutadora que insiste na pergunta, porque ali eu meio que já dei uma desanimada, sabe? Não é que eu fique insistindo, mas quando eu percebo que a pergunta incomoda, Sim, você quer saber de onde saiu. eu vou tentar pelo menos umas duas vezes para me certificar de que não, realmente incomoda. Isso aqui essa é a dor, esse é o ponto fraco. Porque o Tadeu tá falando da pergunta do ponto fraco e do ponto forte. Gente, isso tá super mitificado, sabe por quê? Vamos lá, você se incomoda de eu te perguntar, Kelly? Pode perguntar. Qual é o teu ponto de desenvolvimento hoje, por exemplo? Eu sou mandona, eu sou controladora e em alguns momentos eu me sinto insegura. Tá bom? Você quer mais? Não, mas ou seja, autoanálise. Você conhece, você sabe que isso de alguma forma é um sabotador em algum momento na tua profissão e que das duas, uma, ou você deixa transbordar para o teu trabalho, ou você faz um esforço filha da mãe para não transbordar isso para o teu trabalho. Então é isso, é autoanálise, é autocrítica. Né? Eu tenho dificuldade é real, eu tenho muita dificuldade de demandar. Muita. Eu sou muito centralizador com minhas tarefas. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de chegar e falar assim, agora eu já trabalhei isso muito, melhorei muito. Mas assim, Kerly, faz esse relatório, manda amanhã direto pro diretor. Eu tenho que, no mínimo, hoje em dia eu já tenho a maturidade de falar assim, Kerly, me manda pra gente revisar antes, depois você manda pro diretor. Mas antigamente eu ia fazer... Sabe como que eu trabalho os meus coaches que têm esse ponto de melhoria? Eu aviso ele que ele está roubando a empresa. Roubando? A partir do momento que você é pago para uma posição estratégica e está desempenhando algo operacional, você está tirando da empresa porque você sabe que outra pessoa que ganha 10% da tua hora poderia estar desenvolvendo. É verdade. Se ele tem essa intenção de continuar roubando a empresa ou se ele vai buscar uma evolução. Não, você está certa. O meu ponto de desenvolvimento é esse, delegar. E é uma coisa que eu tenho total noção disso. E melhorei muito, porque eu no começo da minha carreira profissional, quando eu comecei a ser líder, gente, eu só faltava sentar para atender no lugar do operador. Então, assim, era uma coisa que me incomodava, mas eu não sabia fazer diferente. Trabalho 20... Quer ver uma coisa que a pessoa fala, achando que está falando o máximo no processo seletivo e está se cagando? Eu sou workaholic. Eu trabalho 24 horas por dia. Gente, não tem nada de saudável nisso. Tem, Ellen? Na verdade, eu acredito que foi um período também de muita modinha em cima do workaholic, né? Teve um boom. Nossa, todo mundo era workaholic, era assim, era diferencial, na verdade, você ser workaholic, né? Então, na verdade, assim, só que isso caiu por terra, porque essa é uma situação que não se sustenta, né? A saúde da pessoa não se sustenta nesse ritmo louco de trabalho. Então, assim, por períodos, você ter uma demanda por um período, né, que você vai precisar dar conta, que você vai precisar fazer além do habitual, ok. Agora, isso não pode ser uma realidade, não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Então, não tem nada de bonito, não tem nada de glamuroso nessa questão de ser workaholic, né? O equilíbrio é o que realmente mantém as pessoas consistentes. Sabe o que eu tenho perguntado muito no processo seletivo? Assim, por exemplo, a Ellen, se eu falasse com um gestor seu, o que ele falaria de você? Aí a Ellen vai falar, que eu sou comprometida, que eu sou linda, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tá, e se eu perguntar para o liderado seu? Que eu sou justa, que eu sou, né? Depois da Xuxa na Record, eu sou a segunda rainha, etc. Tá, e o seu marido? Aí a pessoa começa a rir. Porque assim, enquanto você tá falando de... Tá, e o que seu marido falaria de você? Aí a pessoa começa a rir e desmonta. Porque se você parar para pensar, assim, é muito mais... Eu, particularmente, prefiro perguntar o que os outros pensam de você do que ficar perguntando feedback. Porque, de alguma forma, é isso, né? É um feedback também. Mas eu boto para pensar. As minhas perguntas eu gosto de botar a pessoa para pensar. Vocês já estão... Kelly já está um pouquinho menos, mas a Ellen já está mais longe dessa questão de processo seletivo, né, Ellen? Assim, já tem um tempinho que você não atua nisso, né? Na verdade, eu nunca fui RH, né? A minha participação... gestora, né?
em processos seletivos foi sempre como gestora, né? Então, assim, fiz muito processo seletivo para contratar candidatos e formação de times, mas eu entendo que nós participávamos, né? O gestor e uma pessoa do RH junto. São olhares diferentes na hora da escolha e na hora da entrevista. E isso, na verdade, participar com os recrutadores me ajudou muito a entender como é o olhar deles. E hoje, no meu trabalho, isso me ajuda muito, assim. Então, assim, eu tenho as duas visões. A minha visão enquanto gestora, né, recrutando um candidato para o time, e o que o RH normalmente olha e espera das pessoas. É muito bom quando a gente consegue unir esses dois mundos, né? Kerly, aqui, a Érica, acho que você já está até respondendo, né? A Érica está perguntando a questão do ponto fraco. Olha só, gente, não tem resposta certa nem errada em processo seletivo. Tem a verdade. Tem a verdade, tá? A verdade, ela pode ser feia ou pode ser bonita. Depende de como você vai levar a tua verdade. Eu acho que você tem que ter uma certa malícia. Por exemplo, para uma vaga de atendimento ao cliente, qual é o seu ponto fraco? Ah, não tenho paciência? Sim, essa questão pode te tirar do processo. Entendeu? Uma vaga totalmente analítica, ela tem muita dificuldade de concentração. Eu acho que é ter uma malícia também para as vagas para qual você se candidata, não quer? Não, com certeza, né? Você tem que ter, sim, essa malícia, como você diz. E eu coloquei aqui até para a Érica, que eu vejo muito assim a questão de como você apresenta esse ponto de melhoria. Você deu o exemplo do workaholic. Se alguém chega para mim e fala assim, olha, eu percebi que eu sou muito workaholic e eu resolvi desacelerar, cuidar melhor, me equilibrar para poder trabalhar bem em todas as áreas da minha vida, eu falo, realmente esse cara aí tem esse problema e tá se desenvolvendo. Agora, se o cara fala assim, eu sou workaholic, porque eu trabalho demais, peraí, isso aí, ou tá me enganando ou tem probleminha. Então, aí sim seria um ponto que eu ia desclassificar. Como você apresenta o seu ponto de melhoria? Isso não depende de cultura de empresa também, não, Kerry? Sabe por quê? Onde eu trabalhava, era feio você sair 18 horas. Era feio. Meio constrangedor você levantar, nossa, mas ele segue horário, né? Com certeza existe. Nossa, ele trabalha horário contratado, nossa. E assim, na verdade, que bom que ele trabalha horário contratado, né? E vira uma coisa. Eu lembro, por exemplo, não me orgulho nem um pouco disso, tá, gente? Mas às sextas-feiras eu podia sair às 17 horas. Em 12 anos, eu te conto nos dedos o número de vezes que eu saí às 17 horas sexta-feira. Porque a operação tá pegando fogo, porque o outro tá com sei lá o quê, o lanche do grupo da noite não chegou, e aí quando você vê, você tá resolvendo problema, e a remoção que não chegava. Enfim, é complicado. Mas eu não me orgulho, não. E acho que depois que você sai, você percebe como você estava absorto num mundo que não necessariamente é o seu. Porque eu acho que tem muito isso também, gente. Quando você é workaholic, você está se dedicando muito para um lugar que não é seu. Que na hora que o lugar te mandar embora, acabou. Você vai ficar sem frente, sem chão, sem nada. Tá trabalhando o personagem, né? Incorporou a persona do homem, da mulher de negócios. Tá, e se a gente tirar isso, o que sobra? Eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, de verdade, um bichinho de estimação que seja o teu significado fora da empresa. Porque se você não tem significado nenhum de vida fora da empresa, fica muito difícil, gente. Se você não tem propósito de nada, né? Se o teu propósito é acordar para trabalhar, você está fazendo alguma coisa errada. E para a empresa é um peso absurdo. Eu não gostaria de ter uma equipe onde as pessoas vivessem para a empresa. Tá, nunca vou poder te mandar embora, senão você vai se matar? Surta, né? Eu acho que há momentos, tá, Kerly? Por exemplo, esse ano eu tô estruturando o Bruno Resolve, então assim, tem semanas, eu conversei com a Erin semana passada, tem semana que eu tava trabalhando de 9 da manhã a 1 da manhã. E fazendo live e tudo. Não fica cansado? Fica. Mas eu tô estruturando algo. Então, assim, a minha pretensão é que daqui a um ano eu já esteja com algo mais estruturado e que eu consiga, nossa, agora tenho gente me ajudando e tal. O propósito é esse. É um período, né, Bruno? É isso que a gente fala. Projeto, né? Projeto. Você vai ter que dispor da tua energia além do que você é o habitual, do que você gostaria. Mas por um tempo, a partir, sei lá, de um ano para frente, teu projeto é que já tenha pessoas para te auxiliar, né? E, enfim, de crescimento. Eu, Bruno, sinto muita falta de trabalhar com equipe. Eu não sinto falta de trabalhar em empresa. Eu sinto falta de trabalhar com equipe. É engraçado isso, né? Vocês não têm isso, não, meninas? Eu tenho necessidade de contato humano, assim, eu faço muito home office,
mas o que eu preciso, assim, é de vez em quando atender gente presencialmente, senão eu surto. Então, mesmo que tenha, assim, essa rotatividade, que não seja a minha equipe, né, aquela coisa para chamar de minha, eu preciso sentir que eu estou interagindo com alguém fisicamente, senão dá uma surtadinha às vezes. Eu tenho uma válvula de escape, eu faço trabalhos em company, né? E eu confesso que eu adoto as equipes como se elas fossem minhas. Eu tenho essa super tendência de chegar dentro da empresa e assim, das pessoas estarem me mandando WhatsApp, me acionando para resolver algumas questões, porque realmente eu sinto que eu levo muito essa questão do líder, né? De ser líder, de ser gestor para dentro dos meus projetos. E rapidamente as pessoas já começam a me enxergar como tal. E aí eu acabo adotando as equipes das empresas que eu presto consultoria como minhas também. Isso também. me ajuda bastante, né? Porque realmente eu sinto falta. Eu também. Minha carência de equipe é saciada uma vez por mês quando eu vou para Cabo Frio, que aí eu fico lá, faço reunião, eu adoro. Mas assim, eu sinto falta de ter equipe. É o que eu mais sinto falta. Não, benefício também eu sinto falta. Mas assim, equipe, eu acho que eu sinto mais falta do que benefício. Tu sente falta? Vale refeição, gente. Nossa, vale refeição. Não, falando de saúde. Não, vale refeição, Bruno. Nossa, vale refeição é vida. Gente, plano de saúde. Plano de saúde, pelo amor de Deus. Vale refeição, fico sem comer, não tem problema, tomo Coca Zero. Agora, fico de dieta eterna, entendeu? Biscoito, creme cracker e Coca Zero. Mas e plano de saúde, gente? Não, vale refeição pra mim é mais importante, sério. Eu sinto muita falta quando tem aqueles lances assim, época de campanha, tipo, carnaval. Carnaval eu sofri muito, que eu lembro que todo ano a gente fazia desfile de fantasia na véspera do carnaval, então assim, foi uma coisa que eu senti falta, porque é uma coisa que a gente tem muito no Rio, não sei se nos outros estados isso é cultural, mas fazer assim, um dia temático de carnaval na véspera do carnaval na empresa, final de ano, essas coisas, eu ainda sinto um pouco de falta desses eventos, mas acho que a gente se acostuma. Ainda falando de processo seletivo, tem perguntas que as pessoas acabam entendendo que são clichês. Não vejo clichê no ponto forte e no ponto fraco, vejo autoconhecimento. Tá? Umas dicas que eu dou para vocês. Não adianta você falar que você é proativo. Você tem que demonstrar proatividade. É muito mais efetivo você dizer que você... Tudo bem, você quer usar a palavra proativo? Para você é muito importante utilizar essa palavra? Te deixa mais confortável? Dê um exemplo de proatividade. Se alguém me fala que é proativo, eu dou um jeitinho discreto de derrubar uma caneta. Se essa pessoa não pegar pra mim, eu já sei, tá mentindo. A vida é simples, as pessoas complicam. É igual assim, dinamismo. Dinamismo. A pessoa tá lá, você tá falando com o candidato, o cara tá anotando numa leseira, porque eu sou muito dinâmico. Não é, amor. Não é. Você não tá entendendo nem o que eu tô falando aqui na entrada. Você não é dinâmico, entendeu? E eu acho que vale muito mais a pena você falar do teu diferencial de fato. Quer ver uma coisa que eu já vi em entrevista de processo seletivo? Eu sou agregador. Ninguém fala isso. E isso é legal. Eu sou agregador. Eu sou aquela pessoa que quando o mundo tá pegando fogo, eu paro, faço um café pro pessoal. E sim, essas pessoas são importantes nas equipes. Tá? A pessoa que para organizar um almoço, essas pessoas são importantes, são fundamentais para as equipes. Kerly Maléfica, gente, eu não aguento com isso. Maléfica foi sacanagem, vai. Ele, espelho meu, que candidato é mais belo que eu? Jesus! Gente, eu vou me recolher a minha insignificância a partir de agora. Não, eu acho que tem coisas que, assim, proativo, dinâmico, ansioso... Não, e perfeccionista. Falar um negócio pra vocês, gente. Perfeccionista, anote. Quem estiver assistindo ao vivo pelo YouTube, anote. Perfeccionista caiu em 97. Não se usa mais isso, tá? Isso aí é igual usar pochete. Ninguém usa mais. Perfeccionista também. A pochete voltou, então há ressalvas. Cuidado. Aí eu continuo falando que é pochete. Mas, assim, você que falou... nem usar legging no trabalho. Oi? É que nem usar legging no trabalho. Já caiu. Desde 97 ninguém usa mais. Bruno, se a gente coloca um camisão assim bem comprido, pode, né, Ellen? Gente, a Kerly tá se entregando ao vivo. A Kerly tá inspirada na novela Verão 90. Chega uma hora, você começa a sofrer bullying, não tem calça que te serve, mas eu não vou entrar nesse critério. Mas assim, continua, vai. O que eu quero dizer é o seguinte, perfeccionista, a gente caiu mesmo. Sabe por que caiu? Ninguém mais quer o perfeccionista. De verdade, tá? Hoje a gente trabalha muito mais com entregas ágeis
do que aquele projeto que vai 100%. Então, o perfeccionista é o pentelho que não vai deixar entregar. Então, assim, ninguém quer o perfeccionista. Então, se você acha bonito falar que é perfeccionista, dinâmico, proativo, repense. Fale do que você é mesmo, entendeu? Tá baixando o nível aqui no chat. Eu queria entender esse negócio. Kerlin tchutchuca não é tchutchuca, gente. Ela não vai vestida pro baile. É uma legging de respeito, entendeu? É uma legging. Cláudia Raia, verão 90. É mais ou menos um padrão. Então, Verão 90. Você falou do ansioso. Se alguém me responde que é ansioso, eu vou perguntar para essa pessoa se ela tem se tratado, porque ansiedade é uma doença. Se a pessoa é ansiosa e não se trata, aí eu vou ficar preocupada. Então, assim, cuidem do que vocês falam. sim. É importante, eu acho, salientar que sempre tenha exemplos, né? Para embasar aquilo que você está dizendo. Até porque se de fato você é aquilo que você está falando, e seja o perfeccionista, o centralizador ou o que for, você tem que saber descrever o porquê você se considera assim, né? Até porque, de repente, você pode estar generalizando aquela situação. Então, de novo, autoconhecimento é vida. Você precisa entender de fato se aquilo faz parte, né, de você e por que faz parte. É bom senso, né, Ellen? Por exemplo, qual a sua maior característica positiva? Eu sou muito leal. Amor, não é entrevista pro Big Brother, é pro emprego. Não quero relacionamento, né, para previsibilidade. Né? Não vou votar em você, não é isso. É claro que se você se mostra leal ao longo da convivência profissional, poxa, é um puta plus, né? Mas não é na entrevista, não é você dizendo na entrevista que você é leal. Pra mim é básico. Nem chamaria de plus. Porque, assim, lealdade não é critério para contratação, mas falta de lealdade, eu tô te mandando embora, assim, a velocidade da luz. Não, mas eu digo assim, quando você vê um funcionário leal no dia a dia, que eu digo assim, que você vê que o cara realmente é leal, que chega junto, que em situações assim tá dando problema, a pessoa tá ali com a gente o tempo todo, que fecha, é muito melhor. Não, eu penso de uma forma assim, mais assim relacionada à ética, alguma coisa. Também. A lealdade como um todo, né? Assim, de ser uma pessoa que fecha com os valores, que fecha com a empresa. É legal ter isso, mas assim, você não vai mostrar isso no processo seletivo. E olha só que interessante esse ponto que aconteceu agora, o quanto você precisa se dar exemplos daquilo que você está falando, né? Porque para uma pessoa pode significar uma coisa e para outra pessoa aquela mesma palavra pode ter outro sinônimo e ela está com uma expectativa completamente diferente. Então, quando você exemplifica aquilo que você está falando, você dá peso, você dá valor para realmente aquela qualidade ou oportunidade que você tem, né? Eu acho que outra vez eu vi um currículo que a pessoa falou assim, sou um bom player. Tá, você joga o quê? CS? Né? O que você tá jogando? FIFA? Gente, assim, não viagem. Entendeu? Não viagem. Tá uma moda, né? As pessoas entram nos modismos e todo mundo entende, agora a palavra tem que falar player, vamos todos ser players. Olhar de dono, Kerly, olhar de dono. Aí você fala pra pessoa assim, tudo bem, você tem olhar de dono? Ótimo, contratado. Primeiro mês. Kerly, olha só, a gente precisa que você fique hoje até 6h30, porque tá com uma campanha de sei lá o que. Não, mas meus direitos trabalhistas, que não sei o que isso, aquilo, outro, porque o sindicato falou isso em 1994. Olhar de dono? Vou falar, gente, esse negócio de olhar de dono, eu tenho as minhas ressalvas. No meu último emprego, me lembraram que eu não era dona da empresa. Então eu pensei, eu achei que era para ter olhar de dono, que chato. Aí, será que até que ponto que o profissional deve ter esse olhar de dono e até que ponto a empresa quer que você tenha? Eu prefiro olhar estratégico. Olhar estratégico. Isso depende muito da alta administração, tá, gente? Assim, uma coisa que é importante vocês saberem, que assim, olhar de dono, na verdade, é um olhar estratégico, ou seja, saber para onde a empresa está remando, para não usar os termos de forma banal, saber, assim, para onde a empresa está remando e se você consegue remar junto, né? Que eu acho que é importante ter esse exercício de honestidade também, assim, não, aqui eu consigo, aqui eu não consigo. Né? Eu chamaria, então, de visão estratégica, sabe? Visão sistêmica, entender o todo e saber onde você se encaixa. Sim. Porque o dono, ele desenha tudo. Muita gente não vai conseguir estar nesse, né, patamar. Sim. Pontos que eu acho interessante colocar, mas se forem reais, tá, gente? Não adianta falar porque o Bruno falou na live, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, capacidade de comunicação, capacidade de negociação,
sempre com exemplos como a Ellen bem sinalizou. Mas eu acho que aí sim são capacidades que são interessantes, porque hoje a comunicação é a chave das empresas, né, Ellen? Com certeza. E assim, o quanto você domina esse processo, né? Até porque não basta a gente falar, a gente precisa se certificar de que foi entendido. Então, essa validação e começa, a primeira apresentação é na própria entrevista, né? No processo seletivo. Então, a comunicação tem sido um dos grandes problemas da falta de resultado nas empresas, pela alta rotatividade. Então, se você realmente se comunica bem, a entrevista é o momento de você demonstrar o quanto você faz isso bem. Agora é assunto de coach mesmo, gente. Sinais não verbais. Gente, 70% ou mais da nossa comunicação são sinais não verbais. Se eu começar a olhar aqui para o meu celular enquanto eu estou falando com vocês, vocês vão pensar em tudo, menos no que eu estou falando. Vocês vão ficar assim, que porra é essa que ele está falando? De que ele está olhando ali? E é verdade. Então, assim, sinal não verbal, ele diz muito quando você está mentindo. Pergunta clássica, Kerly, por que você saiu do seu último emprego? Aí você olha para cima, para o lado, para baixo. Famoso em cima e baixo, puxa e vai, né? Quando a gente olha para a esquerda e para cima, a gente ativa o hemisfério direito do cérebro, porque é sempre ao contrário. E a esquerda, o olhar para cima, ele tem aquela capacidade de puxar na memória. Então, eu sei que o candidato está resgatando uma vivência que ele teve para me trazer. Quando olha para a direita e para cima, que é o hemisfério esquerdo do cérebro, está relacionado à criatividade. Então, o candidato pode estar pensando, eu vou contar isso para ela, aquilo não. Ele está montando o script, mas eu posso interpretar, ele está sendo criativo, ele está inventando uma mentira para mim. Então, até nesse detalhezinho precisa tomar cuidado, porque quem fica assim, ou está mentindo, ou está pensando em como falar. Então, é muito importante que você conheça a sua própria trajetória profissional, para já ter uma resposta e não ficar muito tempo tentando resgatar. E aí a preparação é fundamental, né? É palavra-chave, preparação para a entrevista. Mas vamos lá, Ellen, a saída foi traumática, tá? Fez merda e foi mandado embora, tá? Detalhe que eu combinei que eu não ia falar palavrão no Diário do Desempregado, eu só ia falar no Diário do Desempregado. Acho que aqui eu já falei umas 28. Então, ok, fuck off. Em inglês, porque eu sou fino. Fez merda. Foi mandado embora porque fez merda. Como levar isso no processo seletivo? Então, eu acredito que antes de tudo a pessoa precisa entender o que realmente ela fez naquele processo e quais foram os aprendizados, né? Porque a gente pode errar, todos somos seres humanos, né? Então, assim, o que eu aprendi com isso nessa situação? Então, é importante você falar do problema e da solução, né? Aconteceu isso e isso, você pode levar a situação, mas qual foi a solução? De que forma que você resolveu esse problema? Porque você precisa estar com o problema resolvido, teve aprendizado, então você conseguiu tirar uma lição dessa situação. Então, eu acredito que é importante sempre você, sim, aconteceu o problema X, mas eu resolvi da maneira Y e os meus aprendizados foram. Então, é uma maneira de você mostrar o quanto você internalizou o aprendizado daquela situação. Botei na justiça, Kerly. E aí? Se não me perguntarem, eu não preciso falar, porque é uma questão minha. Se pesquisarem e me perguntarem, eu vou falar a verdade, porque eu tenho o direito de correr atrás dos meus direitos. Isso pode me atrapalhar? Pode. Mas aí é uma empresa completamente desalinhada com o que eu acredito, porque é uma empresa que vê a minha busca pelos meus direitos como uma ameaça, é uma empresa que provavelmente não é interessante para mim. Posso só fazer uma ressalva? Claro. Concordo com 99% do que você falou. Por que eu discordo de 1%? Aquele 1% é vagabundo. Porque não é que eu discordo, mas tem 1% que eu gostaria de ponderar. Pensem antes de botar na justiça também, tá, gente? Assim, eu acho que para botar na justiça tem que ter um motivo. Não é porque você saiu com birra que, então vou cobrar hora extra do que eu não fiz, etc. Mas agora as pessoas estão sendo obrigadas a pensar porque muita coisa mudou, né? Então, acho que agora deve ter reduzido muito o percentual de processo trabalhista. Eu estou por fora dos números, mas eu... Não, mas tem razão. Sem razão. Eu recentemente andei vendo isso. Não que eu vou processar ninguém, eu também não devo satisfação se vou. Mas, assim,
A gente conversa fora do ar sobre isso, mas eu acho que sim, hoje em dia o honorário acaba ficando por conta da parte, né? Se for julgado improcedente. Mas eu acho que isso é uma pergunta que tem que ser colocada de forma muito clara. O Tadeu falou da depressão, Ellen, o que você acha? Isso é abordado na entrevista? Eu, particularmente, não acho isso comum, né? Porque é uma situação muito pessoal e até porque ali é o momento de você falar do teu histórico da tua vida profissional, né? São questões pessoais muito particulares. Eu não realmente nunca vi ninguém, a Kelly pode ser que tenha exemplos diferentes, mas eu não me recordo de ter visto alguma situação específica de o recrutador perguntar sobre se a pessoa tem depressão ou não, é isso? Assim, não perguntar isso, mas perguntar como é que você reage em tal situação e tal, e a pessoa acabar colocando que tem depressão. Eu acho que a pessoa pode se poupar disso, na minha opinião. O que você acha, Kelly? Eu acho que é uma questão muito particular, né? Minha opinião, enfim, talvez O Tadeu tá falando que desculpa, Ellen, te cortar, mas é porque ele botou assim, ele tá falando que no caso dele era sobre a questão ansiedade. A ansiedade é doença, gente. Ansiedade é doença. Já viu uma pessoa tendo uma crise de ansiedade? Roda até eletro, parece que a pessoa tá infartando, uma coisa horrorosa. É bizarro, é bizarro. É horrível, isso mesmo. Kelly, religião pode ser perguntado no processo seletivo? Acho completamente desnecessário. A partir do momento Sexualidade. Oi, você tá tudo bem, porque a partir do momento que eu preciso te perguntar uma dessas características, acaba que implicitamente eu tô dizendo que isso é importante para a empresa, que isso faz alguma diferença. E não deveria fazer. Kelly, você tem filhos? Olha, o filho, talvez até faça algum sentido eu saber se você tem. Não para invadir a sua vida, Você fala que não. Ah, tá. Você tá me perguntando? Tenho. Tem? Mentira, eu não tenho. Mas quer ter? Nossa, eu acho isso tão gente. Então, aí essa situação é muito. Não, aí é muito invasivo, né? Extremamente invasivo. O útero é meu, hashtag, não dá. Onde ela estava sendo entrevistada pelo diretor, né, pelo proprietário da empresa, e ela respondeu que ela não tinha filhos e que nesse momento ela não pretendia ter porque não estavam nos planos dela. Aí o diretor da empresa olhou para ela e respondeu assim, isso está me falando agora, mas depois que eu te contratar, tenho certeza que o cenário muda. Como assim, né, gente? Se ele acha isso, por que pergunta? Para perder tempo? Para encher o saco? É uma falta de respeito absurda isso. Essa semana eu tive um relato de uma pessoa do LinkedIn que me contou que quando uma mulher dentro da empresa tem planos de ficar grávida, na virada do ano ela precisa comunicar para que essa despesa entre no budget, sabe? No orçamento mesmo. Então a gente já chegou nesse patamar. E se ela engravidar por acidente, toma advertência? Não, já tem pessoas em processo seletivo perguntando se a candidata se previne. A gente chegou nesse ponto. Eu sei. Inclusive, uma cliente minha respondeu, não é da sua conta. Ela falou pro cara, ela não aguentou. Um homem... Não, eu ia olhar e falar assim, eu gostaria de saber se no pacote de benefícios tem Vale Deal. Não, mas ela ficou muito puta, Kelly, porque eram dois homens, era o RH e o gestor. O gestor vira pra ela na frente do RH e pergunta assim, qual método contraceptivo você usa? Ah, meu amor, é porque eu tô no YouTube, senão eu ia falar um método contraceptivo... Gente, é rir pra não chorar, né? Porque, olha, é um absurdo, gente, é um absurdo. Isso pra mim, tinha que ser filmado. Virar e falar assim, eu tô ainda no processo de escolha, qual a sua mulher usa, assim, só pra eu ter uma indicação? Isso você não fala coisa pior, né, amor? Porque não, que eu sou fina. Me vem coisa pior na cabeça. Você é muito fina. Eu sou fina, eu consigo pensar umas coisas mais leves. Assim. Pois eu sou bem grosso. Eu só penso baixaria mesmo com uma pergunta dessa, entendeu? Eu acho que tem coisas que não se perguntam porque tem coisas que não se responde. Sim. E até porque é uma questão também, você não tem total controle sobre essa situação, né?
A mulher, ela pode se prevenir, pode usar os métodos, enfim, mas não é uma questão que ela tem domínio 100% disso. Então, a resposta naquele momento pode ser uma e, com certeza, dali para frente, o cenário mudar. E aí, ela não estava mentindo no processo seletivo, simplesmente mudou o percurso, mudou a rota do negócio e aconteceu diferente dos planos dela, né? Trocou o remédio Já existem casos de uma mulher ser aprovada no processo seletivo que souberam que ela é estéril. É triste, é muito triste, é baixo. É baixo, a palavra é essa, é baixo. É bem baixo, inclusive, porque não tem H nenhum de RH aí nisso, né? Não. Tem H nenhum aí. Tem H nenhum, é puro número. Enfim, são mais práticas, né? E eu acho que vocês, enquanto candidatos, têm que se preparar para esse tipo de demanda, porque isso, infelizmente, acontece. Eu sempre acho que uma empresa que já te recebe assim na entrevista talvez não seja o melhor lugar para você entrar, minha opinião. Mas eu também não posso falar da necessidade do outro. Deixa eu ver o que mais assim, de pergunta interessante que a gente vê em processo seletivo acontecendo. Tem uma que eu gosto de fazer muito, que tem candidato que eu não gosto não, mas que eu acho interessante. Planejamento a médio e longo prazo. Eu acho legal essa pergunta. O que vocês acham? Eu acho ok, porque se a candidata ou o candidato me falam, ano que vem eu vou realizar meu sonho e vou me mudar para Tailândia. Aí eu vou pensar, bom, a gente não tem nenhuma filial na Tailândia, então talvez esse candidato não tenha, assim, como desenvolver um projeto aqui dentro. Agora, eu ficar forçando o detalhe para saber a intimidade da vida dele, aí eu não acho legal. Mas dentro de 5 anos, eu acho que é razoável a pessoa querer morar no exterior, não? Em 5 anos, tudo muito relativo, né? Depende também quais as aspirações cada um tem e o que a empresa pretende desse profissional, né? E muita gente também, assim, às vezes foca muito na vida pessoal e começa a falar também, em 5 anos eu quero ter filhos, e eu quero mudar de casa, eu vou realizar meu sonho. E começa a falar assim, muita coisa, não que seja errado. Muito, né? E quero estar com inglês fluente. Aí fica assim, mas tu vai estudar inglês com a bebê no colo, gente? Vai ser podcast, aula podcast? Não, ou se não falar muito de cargo. Daqui a 5 anos eu quero ser gerente da área, eu quero ter um aumento de 50%. Eu acho mais legal você falar, daqui a 5 anos eu pretendo ter uma equipe, eu espero que essa equipe esteja bem desenvolvida, eu também já pretendo ter estudado, sabe? Falar mais o que é verdadeiro, é coerente com os seus projetos, mas com a empresa também, né? Um ou outro ponto pessoal bacana, né, Ellen? Desculpa, Ellen, perdão. Volta o foco para o lado profissional, né? Como que você se vê na tua carreira daqui a 5 anos, a 2 anos, né? Já faz isso na própria preparação que você, né? Lembra que você fez o tema de casa direitinho, se preparou para a entrevista? Já coloca essa pergunta lá na preparação. Como que você se enxerga, né? Daqui a 3, 5 anos. E aí você fala profissionalmente como você se vê. E também não dá para o candidato ficar revoltado com essa pergunta, porque o mínimo que se espera é que a pessoa tenha aspirações, né, na vida. Eu acho que o problema das pessoas ficarem revoltadas é que elas acham que tem uma resposta certa. Tipo assim, a pergunta que mais ouço é: o que o RH quer ouvir? É verdade, o RH quer ouvir a verdade. Muito bom. Não tem uma pergunta, não tem uma resposta que não. Fale essa resposta. O que RH nenhum quer ouvir é o seguinte: por que eu deveria te contratar? Que, inclusive, eu acho essa uma pergunta merda, assim, na categoria merda. Mas é uma pergunta que se faz. E o que se espera ouvir nisso? A pessoa senta na tua frente e fala assim: Ellen, eu acho que eu mereço ser contratado porque eu quero agregar com meus conhecimentos nessa conceituada empresa. Mano, ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir. Você viu o textão que eu mandei aqui no chat? Bem alinhado a esse teu raciocínio. Pois é, não dá. O que se espera ouvir numa pergunta dessa, Ellen? De tipo, por que eu devo te contratar? Na verdade, eu acho essa pergunta também bem desnecessária, péssima, né? Porque óbvio que a pessoa vai ter ali milhões de coisas para te dizer por que ela contratar, se realmente forem verdadeiras. Eu acho que é muito mais a questão assim de você, se você
eu entendo que se você deixa claro na entrevista, enquanto você vai contando a tua trajetória, se você amarra os pontos bem amarrados, você dá menos margem para o recrutador ficar te questionando. Porque você mesmo já vai contando aquilo que ele quer ouvir ou não. Então, o número de perguntas que ele vai fazer para você já diminui bastante, porque você já está contando a história que realmente, né, é relevante. Então, invista nesse processo, porque é uma maneira também de você sofrer menos saias justas do recrutador te perguntando coisas que talvez você fique numa saia justa naquele momento. Então, quando você já sai contando na frente dele aquilo que ele gostaria de ouvir, que nada mais é do que a tua trajetória, então você já sai na frente, né? Para evitar Vai pegando feedback também facial do recrutador, porque se ele começar a bocejar e olha para um lado, olha para o outro, peraí, acho que a minha história não está tão interessante. A história está longa demais. Olhar para a pessoa e falar assim, bom, eu nasci em 1988, aí não dá. E começa, né, na linha do tempo. Bom senso, né? Não dá, gente. E aí começa... quer ver uma coisa que eu vejo muito? Por exemplo, como é que você lida com o imprevisto? São essas as perguntas que a gente espera, né? Como é que você lida com o imprevisto? Lá a gente não tinha muito imprevisto. Por quê? Porque lá o sistema... Eu não estou perguntando de lá... Na vida a gente tem imprevisto. Ou será que... Não só isso, Kelly. Como assim? Não estou perguntando de lá. Eu não estou perguntando a rotina para você seguir lá. Eu não assim, como é que você lida com o imprevisto? Vamos lá. Você acordou, o pão está estragado. Você não tem pão para comer. Você vai fazer o quê? Você vai ter que mudar a tua rotina naquele dia. Né? Se só tinha um pão para comer, você vai ter que comer na padaria, comer no caminho, vai ter que chegar mais cedo no trabalho. Então, assim, é como você lida com o imprevisto, né? E aí sim você consegue mostrar proatividade em vez de falar sou proativo e dinâmico. E resiliente. Gente, cada vez que alguém fala proativo, dinâmico, resiliente no processo seletivo, morre um unicórnio. Os unicórnios estão entrando em extinção. Não façam isso. Eu acho que a Marise fez uma pergunta interessante aqui no chat, Bruno. Ela falou que eu sempre fico no limite, né? Se estou falando de mais ou de menos. Então, assim, quando você está conectado com o entrevistador, é o exemplo que a Kelly falou. Você está interagindo com ele, percebendo se ele está realmente prestando atenção, se ele está envolvido, né, naquela história que você está contando. E lembrando que você tem que contar a história profissional, daquilo que é pertinente para aquele processo, né? Então, assim, não vai começar a contar a história do pai, da mãe, até chegar lá na época que você nasceu, enfim, não. É você realmente ser assertivo naquilo que você precisa contar. Cara, uma vez eu perguntei de estrutura familiar. Quando você pergunta de estrutura familiar, o que é que você espera ouvir? Se é casado, se é solteiro, se tem filho, com quem mora, se tem algum... Não necessariamente filho, mas algum dependente. Às vezes pode ser um idoso que seja dependente. A pessoa vai falar assim, a minha família é católica. Gente, o que isso tem a ver, entendeu? Assim, eu acho Ele quis dizer que era bem estruturado, aí você já pega que é uma pessoa muito cristã e que entende que só uma família cristã pode ser estruturada, né? Já leva o conceito dele, né? Eu tô olhando aqui no chat agora, Naftali Tadeu dizendo que eu não estou deixando falar. O que houve, gente? O que vocês querem falar? Desabafem, fala que eu te escuto. Agora ficaram quietinhos. Naftali chamou o Tadeu de tagarela. Eu acho uma injustiça. Eu não aceito falar isso do Tadeu. Gente, já são 8h53. O meu Outlook acabou de me lembrar que eu tenho cliente às 9 horas. Eu não tinha a menor ideia disso. Aí você vê como é que a pessoa não tem memória, né? Então, infelizmente, a gente tem que começar a ir para o encerramento. Semana que vem a gente está junto de novo, na próxima segunda, falando sobre feedback, demissão e recolocação. 3 temas aí poderosos, né? E aí a gente vai começar com a Ellen na semana que vem, porque a Ellen vai ter que sair às 20 horas, então a gente já começa com a Ellen. Eu e Kerly, a gente é que nem filho de pai separado. 20 horas a gente é sempre deixado com alguém, não tem jeito. Ou pelo Flávio ou pela Ellen. Um dia eu supero isso, Kerly. Triste essa, né? Nossa. Não crie traumas, por favor. Demais. Sabe filho de pai separado que vai com uma mochilinha para se fizer frio, tem sunga e tem casaco, para se fizer frio, se fizer calor? Somos nós na vida. Ellen, que ficou conosco hoje até o final, suas considerações?
Bom, gente, espero mais uma vez que tenha sido produtivo, né? Porque divertido, não tenho dúvida que o chat aqui está super animado. Mas espero que tenha sido produtivo realmente. Para nós, a participação de vocês é fundamental, porque é o nosso combustível, o nosso termômetro também para entendermos se o assunto está interessante, se estamos conseguindo responder as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida também, para entrar mais a fundo, mais no detalhe de alguma coisa que a gente falou por aqui, eu me coloco à disposição, estou lá no LinkedIn, podem me mandar inbox, que a gente continua trocando uma ideia. Aproveitando, Ellen, lembrar também que na semana que vem, a gente acabou não divulgando, mas na semana que vem a gente vai estar na quinta-feira, dia 19, no canal do Anderson Clayton. Eu, Ellen e Anderson falando sobre liderança 4.0. Então, dia 19, eu não me lembro o horário, que vergonha. Você lembra o horário? Eu acredito que é 20h30. Mas eu também também acredito, mas eu não tenho certeza, então não considerem o horário, mas que é dia 19 é dia 19. Isso a gente sabe. Então, dia 19 de setembro, quinta-feira, estaremos no canal do Anderson Clayton. Eu, Ellen Vivanco e Anderson Clayton, falando sobre liderança 4.0, né? Exato, estão todos convidadíssimos e queremos a participação de todos lá. A gente vai compartilhar link e todas as informações também no LinkedIn. Pois é. Kerly, suas considerações? O que eu tenho para dizer é que o candidato vá na entrevista assim, de coração aberto, tendo sim aquela malícia que você falou, porque existe uma lógica, a empresa não está lá para fazer filantropia, eles têm um interesse, mas que ele também possa se permitir falar a verdade, porque a partir do momento que você cria um personagem para tentar passar no processo seletivo, ou você não vai conseguir essa vaga, porque vai ficar muito na cara que você é fake, ou você vai conseguir essa vaga, mas a que custo? Então, não abra mão de ser quem você é, porque a empresa que vale a pena, que faz sentido para a sua vida, é uma empresa que te respeita e que gostaria de ter um profissional como você é. Sem dúvida. Sem dúvida, faço minhas as suas palavras, porque eu acho que como a empresa trata na entrada, você já tem muito indício de como trata na saída. Sim. Tadeu, já compartilho o horário 20h30, confirmado 20h30. Eu olhei rapidinho aqui no grupo de WhatsApp enquanto a Kerly falava. Então, quinta-feira, 19/9, às 20h30, a gente já vou surtar. 19/9, às 20h30, a gente tem a live com o Anderson Clayton, tá? No canal do Anderson Clayton. E eu agradeço a todos vocês por ter estado conosco até aqui, né? Nosso público fiel de sempre, coraçãozinho. E é isso. Obrigado. Até a próxima semana. Provavelmente, povo do Rio, vai ser no dia 20, tá? Sexta-feira, dia 20, a desvirtualização. Eu tô vendo com o Daniel Cunha, mas eu confirmo ao longo dessa semana. Provavelmente vai ser no Nova América, Shopping Nova América, que aí é fácil para todo mundo, tem metrô, e aí eu acho que não fica tão estrategicamente posicionado. Então, Você queria mesmo, você queria, Ellen? Não, acho super chato esse negócio de se desvirtualizar no Rio de Janeiro. Tá tudo bem. Então, eu ia convidar vocês, mas já que elas não gostaram, uma boa noite para todos e até a próxima segunda. Tchau! Tchau, tchau.